Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, agora o momento da reflexão. Vamos meditar também na Palavra do Senhor. Agradecemos demais a você que diariamente está aí conosco, crescendo também nos Salmos, Provérbios, o livro de Jó, tantas lições que temos aprendido nesse livro de sabedoria, nos textos sagrados, Deus sempre se revelando, falando ao nosso coração. E eu quero nesse momento também compartilhar com você a palavra da Santa Palavra de Deus, o Deus presente, tocando no assunto que às vezes até de uma certa forma esquecido ou não tão apreciado nos púlpitos. Falar sobre pecado, falar sobre arrependimento, contrição. Deus, Ele busca aquelas pessoas quebrantadas, um quebrantado coração, quebranta o coração de Deus. Esse salmo é um Salmo 51 que sempre traz muitas, inúmeras, várias lições. E nesta manhã o tema é contrição pelo pecado. E nós vamos definir o que é contrição. Salmo de número 51, Salmo 51, o programa é ao vivo e você nesse momento escutando a palavra, versículo, apenas 2 versículos, versículo de números 16 e 17, Salmo 51, verso 16 e o 17. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Salmo 51 é quando Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão de Deus e roga que Deus renove um espírito reto. Salmo de número 51, 16, assim nos diz: por que te não comprases em sacrifícios? Senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O coração dos filhos de Deus, quando o coração dos filhos de Deus estão abertos para ouvir e receber a palavra de Deus, quebrantado devido ao pecado, fiel ao serviço, voluntário, puro no amor fraternal e não fingido, sincero para se aproximar de Deus com um coração quebrantado diante do seu Senhor, decidido a permanecer sempre na presença de Deus. Há uma grande diferença. Esse salmo que temos diante de nós, na verdade ele é um cântico de uma alma arrependida. Eu não estou falando de remorso, estou falando de arrependimento, de uma alma curvada sobre o peso dos seus pecados. É um clamor, na verdade, do rei Davi, reconhecendo o horror do duplo pecado que cometera, adulterando com a mulher de um dos seus mais fiéis oficiais de guerra e depois assassinando, e ali ele envia para uma peleja suicida. Ele foi o assassino. Ainda que oprimido pelo peso de um pecado tão vil, o rei se apegava a uma esperança. Deus não despreza o coração contrito. Contrição é um ato de arrependimento. Contrição é um ato de arrependimento de um pecado, acompanhado de uma dor intensa, profunda, por ter ofendido a Deus. E Davi reconhecia o coração de Deus e sabia que é um coração pronto a perdoar. É um coração suficiente para saber que poderia voltar à comunhão com Ele, pois ele era sincero no seu arrependimento. A contrição, queridos irmãos, pelo pecado, é como que fosse a ponta de partida para a restauração de uma vida que está caída. O cair é do homem, Deus levanta quando esse homem
está profundamente arrependido. O seu coração está em lágrimas. Ele sente uma dor profunda por ter desapontado e ter ofendido a Deus. Percebemos na leitura, e aqui quero apresentar alguns exemplos de contrição. Primeiro, o próprio Davi, o exemplo de Davi, o que está em foco no Salmo 51. Porém, há muitos outros exemplos registrados na Bíblia sobre pessoas que imploraram o perdão de Deus, arrependidas sinceramente, e receberam de Deus a vitória. Jó, o grande patriarca, ao contemplar Deus, arrependeu-se profundamente, contrito. Não pó e na cinza, eu me abomino, eu me arrependo. Ele estava na presença do Senhor e ele se arrependeu porque ele falava de coisas que não conhecia. Jó não entendia, e após aquela prova, aquele encontro tão profundo com Deus, ele passou a ter uma percepção diferente, e ele, arrependido, chora, pede a Deus perdão, e ele diz: eu me abomino no pó e na cinza, louvado seja o nome do Senhor. Jó 42, versículo 6. E o profeta Isaías, ao contemplar a glória do Senhor, clama, ele clama contra o seu estado miserável, do seu pecado. Ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou na presença de Deus. Você lembra daquela pescaria do apóstolo Pedro? Ao perceber que havia traído seu mestre também, ele ali disse: se aparta de mim, que eu sou um pecador. Ele estava contemplando o milagre daquela pesca maravilhosa. Enquanto todos animados enchiam os barcos, enchia ali tudo, Pedro se jogou na água e pediu perdão dos seus pecados. Ele sentiu a sua miséria. Bendito seja o nome do Senhor. A multidão, diante do discurso do mesmo Pedro, agora sob a direção e ação do Espírito Santo, reage à mensagem com o coração contrito e perguntando: que faremos, irmãos? Atos 2:37. Bendito seja o nome do Senhor. Domingo à noite, ali na EBT, após a mensagem, pessoas chorando, entregando sua vida, ficando de pé, levantando suas mãos, abrindo seu coração e dizendo: sim, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor. Confiança ou temor? Confiança. O carcereiro, diante dos acontecimentos que presenciou lá na cadeia, ele reage com o coração contrito. E ele disse: Senhor, que farei para ser salvo? Ele não sabia, e ali o apóstolo Paulo, Silas, ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Queridos irmãos, contrição pelo pecado. A contrição nos leva a uma mudança de vida. A contrição é um estado de espírito que antecede uma profunda mudança da vida, de valores e de atitudes. A pessoa entra em crise com os seus antigos valores e costumes para reavaliar a sua vida e voltar atrás, onde percebeu que estava andando errado. O arrependimento significa exatamente isto: voltar atrás. Arrependimento não significa apenas mudança de opinião, mas mudança de vida. Arrependimento é uma das grandes necessidades hoje do povo de Deus. Realmente um quebrantamento profundo. Arrependimento é a essência da mensagem do Reino de Deus. Marcos 1,15. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja cancelado vossos pecados. É preciso arrependimento. Nenhum avivamento genuíno virá se não acontecer um arrependimento no meio do povo de Deus. É necessário pedir perdão, porque não te compraz em sacrifícios, senão te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Um coração contrito, um coração quebrantado, ele move o coração de Deus. Queridos irmãos, o salmo do dia hoje fala de contrição pelo pecado. E eu quero concluir dizendo para você que está aí na escuta, que a contrição agrada a Deus. Vou repetir: a contrição agrada a Deus.
porque ela é o início de um grande impulsionador do processo da santificação no coração do homem. Porque ela indica que mais uma vez o ego foi retirado do trono na vida daquele que se encontra em contrição. A contrição agrada a Deus, porque a contrição é um indício de que o homem finalmente entendeu o horror do seu pecado, tem vergonha de si mesmo, está nu, despido diante de Deus e fica ali envergonhado e confessa. A contrição que agrada a Deus, porque a contrição finalmente abre as portas para que Deus possa operar em nossas vidas e nos abençoar. A contrição agrada a Deus. Deus olha para o nosso coração, procurando encontrar nele um espírito quebrantado, um espírito contrito. A mensagem desta manhã, a mensagem do arrependimento, precisa ser resgatada na igreja de hoje. Muitas igrejas hoje já não falam mais sobre isso. É muitas palavras bonitas, muitas vezes até incentivadoras. É muitas mensagens do púlpito que não fala do pecado, que não fala da necessidade do perdão. São muitas mensagens motivadoras, mas não tem a mensagem genuína do evangelho, que são pessoas que nós precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e voltar com o coração quebrantado. Não precisamos, queridos irmãos, de outra coisa para que aconteça um avivamento poderoso em nosso meio. Além da convicção da nossa miséria, além da convicção da nossa total necessidade, dependência de Deus, devemos buscar o avivamento, mas devemos buscar a confissão e o arrependimento dos nossos pecados, que muitas vezes está tão presente no nosso meio, até que o Espírito Santo tenha total liberdade para agir em nosso meio. Devemos sim orar, pedindo a Deus um coração contrito, um coração quebrantado. Que Deus nos ajude nesta manhã a entender a sua palavra. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.